aqui com o professor Braz Domingues de Oliveira. Ele é professor da Rede Pública do Estado de São Paulo há 20 anos. E eu o convidei para falar um pouco da educação nesse momento. Professor Braz, o que você tem a dizer a respeito da educação na quarentena? Nesses últimos dias, eu tenho pensado bastante na educação. Aliás, é recorrente em mim esse pensamento. Desde quando eu comecei a dar aula, eu nunca me limitei a pensar a sala de aula. Eu sempre pensava a educação como algo muito sério, que depende muito das políticas públicas eficientes. E que, pensando a história do Brasil, a educação pública esteve muito bela nos documentos, nas leis, mas ela ainda não chegou realmente ao aluno nosso, o aluno da escola pública. Então tem duas imagens para tratar aqui. A primeira é a caixa preta, que muitos escritores utilizam quando falam de educação no Brasil, que é preciso abrir essa caixa preta, é preciso se aproximar dela e realmente enfrentar as nossas desigualdades, principalmente a nossa desigualdade eterna, que é a desigualdade social. A outra imagem eu criei, que é tirar o véu. Se existe um momento na história da educação brasileira em que esse véu foi tirado, é este momento. Ela está descoberta. Então eu digo para os pensadores, para os professores, para os gestores, que tirado o véu, olhem bem. E não pense na quarentena, mas pense na educação brasileira. O que nós estamos vivendo hoje é a consequência de políticas públicas ineficientes com relação à educação no Brasil. Obrigado, professor. Eu achei a sua resposta bastante interessante. Agora eu queria perguntar, e a representação do professor neste momento? Como é que está sendo para a sociedade a representação do professor? Como é que ele está vendo isso? E o que o senhor pensa a respeito? O professor continua invisível. Na nossa sociedade, principalmente a midiática, a figura do professor, ele é o herói ou ele é a vítima. Dificilmente o professor é visto como um trabalhador cotidiano, que não está necessariamente preocupado com a fama, mas fazendo o seu trabalho. Eu atribuo isso a uma questão muito séria, que é a apropriação do tema educação por todos os segmentos da sociedade. No Brasil, todos têm uma opinião sobre a educação, ou têm a solução para a educação. O que eu digo? A educação no Brasil, o problema não é de diagnóstico, é de ação. E concretamente, nessas ações, o professor não é ouvido. O professor, ele é tido, quando fala da realidade, como alguém que vai reclamar, que vai exigir, não como alguém que concretiza currículo, ideias pedagógicas, programas em sala de aula. Então, na quarentena, o professor continua invisível. Muito bom. E os alunos, professor? O que você tem a dizer sobre eles? É possível falar em perdas irreparáveis ou em novos paradigmas com relação à escola e o aluno? Para mim, não existe perdas irreparáveis ou novos paradigmas, porque eu penso em processo. E nesse processo, a aprendizagem vai acontecer. Nesse processo, a gente tem a questão nossa, que é, no Brasil, tudo muda para nada mudar.
Então eu não consigo imaginar uma perda irreparável. Porque a primeira coisa que eu pensei quando surgiu a pandemia, a quarentena, é o seguinte: meus alunos vão passar fome. A merenda vai fazer falta para eles. A segunda que eu pensei é que pessoas vão morrer. E entre essas pessoas que vão morrer, certamente o número maior será entre os pobres, os desvalidos. Então o meu projeto educacional é do processo, é da vida humana. Os meus alunos estão presentes na vida. E é na vida que eu estava presente todos os dias lá. Então as perdas irreparáveis são das vidas. E os novos paradigmas vêm quase sempre revestidos de modismos, de soluções fáceis. E no Brasil, a solução não é fácil, porque ela demanda principalmente luta dos professores, luta da nossa classe. Eu acho que é o caminho, sim, para que tenha mudanças, mas novos paradigmas, para mim, não existe. Professor Braz, excelentes apontamentos. Você tem algo mais a dizer? Sim, eu tenho algo mais a dizer. Existe um teórico da educação chamado Bernard Charlot que diz o seguinte, que assim como existe o politicamente correto, existe também o discurso pedagogicamente correto. E na cultura escolar, todos os professores sabem de cor e salteado qual é o discurso pedagogicamente correto. Então eu gostaria muito que a partir da reflexão, do pensamento a respeito da quarentena, que talvez não tenha tido tempo de construir um discurso pedagogicamente correto, que cada pessoa pudesse falar da sua experiência, do seu cotidiano, que a nossa fala da educação, da nossa vida escolar não fosse uma interpretação, mas se aproximasse da vivência de cada um cidadão, cada um brasileiro e cada um professor. Eu não gosto da palavra missão, da palavra sacerdócio, da palavra pedagogia que tem que vir associada a afeto, presença, adjetivos. Ou o professor que não existe sem adjetivações. Professor de escola pública, professor de universidade, professor de comunidade. Por quê? O professor deveria bastar sempre. Ele é um professor. Só que eu não posso esquecer a demanda brasileira. A demanda brasileira, sim, exige um professor que esteja ligado ao seu país, à sua história e o compromisso de mudar, por meio da educação, essa história. Obrigado. Foi um prazer falar com você, Braz. Um abraço.